Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 3 leis de Kepler e se você é novo por aqui já vai se inscrevendo no canal e deixe seu like nesse vídeo, tá certo? Então, bora para nossa aulinha. Bom galera, então como eu disse, existem 3 leis de Kepler. A primeira lei é chamada de lei das órbitas. Kepler disse, pessoal, que os planetas, eles descreviam, eles faziam uma trajetória elíptica em torno do Sol, contrariando as observações anteriores dos modelos heliocentristas, que diziam que as órbitas eram circulares em torno do Sol. Então, os planetas descreviam órbitas circulares em torno do Sol. Kepler, ele percebeu, através de suas observações, que, na verdade, os planetas faziam órbitas elípticas, tá certo? E que o Sol, ele é um dos focos dessa elipse. Tá legal, professor, mas o que é essa tal de elipse? Elipse, galera, é como se fosse uma circunferência um pouco mais oval, né? Aqui eu vou dar uma exagerada um pouquinho aqui na nossa órbita, mas seria algo mais ou menos dessa cara. Portanto, aqui nós temos a nossa trajetória elíptica, sendo que o Sol ele é um dos focos. Então vamos colocar o nosso Sol. O foco ele não fica no centro da elipse, ele fica um pouco mais próximo das beiradas. Vamos colocar o Sol mais ou menos aqui nessa posição. Então esse aqui é o nosso querido Sol. Reparem o seguinte, pessoal, nessa órbita elíptica, existe um momento em que o planeta ele está numa região mais afastada do Sol. Então nessa região aqui, por exemplo, então aqui vamos supor que seja o nosso planetinha circulando, fazendo essa órbita elíptica em torno do Sol. Essa região mais afastada a gente chama de afélio. Esse nome feio aí mesmo. Então, afélio é a posição do planeta mais afastada em relação ao Sol durante sua órbita. E também existe a região que ele fica mais próxima do Sol. Essa região aqui a gente chama de periélio. Certo, galera? Muito tranquila, essa é a primeira lei de Kepler, então. A segunda lei de Kepler, pessoal, é a lei das áreas. Então, para a gente entender um pouco desse negócio, eu vou colocar aqui a mesma figura que a gente fez na primeira lei. Então, vamos colocar ela aqui. Aqui é a mesma figura. Eu só apaguei aquela parte ali que estava escrito afélio e periélio, e aqui eu vou apagar o Sol para não ficar muito poluída a nossa figura. Qual que é a ideia aqui, galera? A gente vai traçar uma linha saindo do centro do Sol até o planeta, uma linha reta. Então, vamos colocar aqui. Então, tá aqui nossa linha mais ou menos aí, é meio chatinho na hora de construir essa linha, mas olha só, pessoal. Então, vamos colocar que aqui é uma posição 1 do planeta se movimentando em torno do Sol, tá certo? E aí, o planeta está se movimentando aqui, ó, nesse sentido, um sentido aqui anti-horário, por exemplo, certo? Ele está se movimentando daqui, e aí ele para mais ou menos, para não, mas depois de um mês mais ou menos, vamos supor aqui que o tempo seja igual a um mês, tá? Um exemplo aqui, o planeta saia dessa posição e venha para essa posição aqui, ó, uma posição 2. Vamos pôr aqui, ó, 2, a posição 2 do planeta, e vamos traçar novamente essa linha em relação ao Sol. Bom, tracei essa linha, pessoal, e aqui nós temos, então, olha só, nós temos uma região. Essa região que parece esse triangulinho aí formado, não é um triângulo, mas parece esse triangulinho, e essa região possui uma área, certo? Então, vamos até pintar aqui, ó, essa região, toda essa região aqui. Essa região aqui, pessoal, vamos chamá-la de região área 1. A área 1. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que quando ele estiver lá mais próximo do periélio. Então vamos supor que o planeta... Tá, vou até apagar esse planeta aqui, vou colocar ele um pouco mais para cá, ó. Eu vou colocar ele aqui. Aqui é uma outra posição, vamos chamar de posição 3. E que ele termine o movimento dele aqui, ó, nessa posição, por exemplo. E vamos chamar de posição 4. E que esse tempo que ele demore de ir para 3 para 4 seja exatamente o mesmo que lá de cima, um mês. Então, ele demorou um mês para ir de 1 para 2, demorou um mês para ir de 3 para 4. E vamos construir também essa área. Então, vamos fazer aqui de outra cor, vamos pegar aqui pegar esse amarelinho. Então, temos aqui agora a nossa área amarelinha aqui, ó. Essa área toda aqui. Vamos chamar essa área de área A2. Bom, então essa é a área 1, essa é a área 2, certo? Acho que vocês devem ter entendido aqui. Qualquer coisa, é só deixar a sua pergunta aqui nos comentários.
E aí, qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? Qual que é a conclusão que o Kepler chegou, pessoal? Se eu sei que T1 é igual a T2, quem que é o T1 e quem que é o T2? O T1 é esse tempo aqui em cima, né, pessoal? Desse primeiro momento, e o T2, o tempo desse segundo momento aqui embaixo. Se eu sei que T1 é igual a T2, a área 1 vai ser igual à área 2. Então, essa é uma informação importante. Se T1 for igual a T2, a área 1 é igual à área 2. Então, o tamanho, a dimensão de A1 vai ser exatamente igual à dimensão, o tamanho de A2. As áreas são iguais. Só que tem mais uma coisa aqui, pessoal. Olha só, se o tempo 1 é igual ao tempo 2, gente, todo mundo concorda aqui que essa distância, pessoal, essa distância aqui, ela é menor do que essa distância aqui, né? Ó. A distância percorrida em T1 é menor do que a distância percorrida em T2. Só que ele fez isso num mesmo tempo, um mês e um mês. Estou dando um exemplo aqui de um mês, mas ele fez no mesmo tempo. Então, se ele percorreu uma distância menor em menos tempo, significa que a velocidade aqui nessa posição, a velocidade aqui quando ele está mais longe do Sol, ela é menor, velocidade menor. E quando ele percorreu aqui, ó, de 3 para 4, de 3 para 4, essa distância é uma distância maior. Se ele percorreu uma distância maior em menos tempo, significa que a velocidade aqui ela é maior. Então a velocidade aqui, ó, maior. Portanto, galera, essa é uma outra conclusão que a gente tem na segunda lei de Kepler. No afélio, naquela região mais longe do Sol, a velocidade que o planeta está orbitando a estrela, ela é menor. A velocidade que o planeta está orbitando a estrela quando ela está mais próxima da estrela, mais próxima do Sol, ela é maior. Então o planeta aqui, ó, ele está mais devagar. O planeta aqui, ele está mais rápido. Então, essa é uma conclusão também que a gente chega através da segunda lei de Kepler, tá ok? Bora então para a terceira lei. Na terceira lei de Kepler, pessoal, a terceira lei é chamada de lei dos períodos. Kepler foi muito foda nessa terceira lei. O Kepler ele era um ótimo matemático e ele percebeu uma relação entre o período do planeta, né? O que é o período do planeta? É o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno da nossa estrela, no caso, o Sol. Então ele percebeu que se ele pegasse esse período e dividisse pela distância média, né, que o planeta está em relação ao Sol, ele tinha uma relação, tinha uma regularidade. Só que não era simplesmente pegar o período e dividir pela distância. Ele tinha que pegar o período elevado ao quadrado e dividir pela distância elevado ao cubo. E essa regularidade ele percebeu que valia para todos os outros planetas que estavam circulando em torno do Sol. Então ele chegou numa seguinte relação, que o período elevado ao quadrado dividido pela distância elevado ao cubo era igual a uma constante k. Como assim, professor? Não entendi. O que é esse tesão para começar? Esse tesão, esse T maiúsculo, é o período. O período, galera, é o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Por exemplo, no caso da Terra, esse tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol é um ano, é o período. Então vamos colocar aqui, ó, período. O tesão é o período. Tempo para dar em torno do Sol. E o que é esse d, professor? Esse d é a distância. É a distância média do planeta em relação ao Sol. Então fica aí que a gente vai fazer um exemplo, galera. Presta atenção aqui. Então, a terceira lei de Kepler, Kepler percebeu, ele foi muito gênio, ele percebeu uma relação entre o período elevado ao quadrado dividido pela distância elevado ao cubo, dava sempre um fator k, sempre dava uma constante, um número. E olha só que é o mais foda aqui, o mais genial dele. Ele percebeu que esse K ele é o mesmo para todos os planetas que estão em volta do nosso querido Sol, que estão circulando em volta do Sol. Então,
ele fez essa conta para a Terra, para Vênus, para Marte, para Júpiter, e todos eles chegavam num valor de K ali muito próximo, tá? O valor que dava, que a gente vai fazer aqui no exemplo, que vocês vão ver que vai dar igual a 1, tá certo? Então ele percebeu essa relação. Então a gente pode dizer que a terceira lei de Kepler é a relação entre o período e a distância média do planeta em relação ao Sol tem sempre um valor constante. E o que é mais louco nisso, galera, é que se você calcular para o sistema solar, você vai ter um valor de K. Se você calcular para um outro sistema, um sistema de uma outra estrela, qualquer outra estrela que esteja na nossa galáxia, você vai ter um outro valor de K para esse outro sistema. Então, esse K ele se refere ao nosso sistema, ele vai ter um valor, a um outro sistema, ele vai ter um outro valor, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo, vocês vão ver que é bem tranquilo, olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, a nossa querida Terra. Qual é o período da Terra? O período da Terra é um ano, o tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol. Ah, professor, eu quero colocar em dias. Vamos deixar em ano que vocês vão ver que a conta fica mais fácil. E a distância, pessoal, qual que é a distância da Terra para o Sol? A distância da Terra para o Sol é um UA. UA, galera, significa unidades astronômicas. Ela equivale a 150 milhões de quilômetros. Então, esse cara aqui, a gente vai deixar em UA justamente para facilitar a nossa conta. Mas ele equivale a 150 milhões de quilômetros, para quem não sabe, que é a distância da Terra para o Sol. Então, vamos fazer essa continha. Vamos achar o valor de K. K, ela vai ser igual a t ao quadrado dividido pela distância ao cubo. Olha lá, estou usando a lei de Kepler, terceira lei, t ao quadrado dividido pela distância ao cubo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que o K vai ser igual período ao quadrado, o período da Terra é 1, então 1 ao quadrado, dividido pela distância ao cubo. A distância é 1 elevado ao cubo. Só que 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1. Logo, 1 dividido por 1, nós temos que o valor de K é igual a 1. A gente não precisa se preocupar com a unidade desse valor. Agora, se eu pegar para um outro planeta, por exemplo, aqui Vênus, o período de Vênus, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, é de 0,615 ano, aproximadamente. E a distância de Vênus para o Sol é de 0,723 UA, aproximadamente também. Então, vamos fazer a continha do K. K é igual a t ao quadrado dividido pela distância ao cubo. Então, o nosso K vai ser igual período ao quadrado, período de Vênus, 0,615 ao quadrado, dividido pela distância ao cubo, 0,723, que é a distância de Vênus para o Sol, elevado ao cubo. 0,615 ao quadrado, você vai chegar nesse valor aqui, 0,3782225. Dividido por 0,723 ao cubo, você vai chegar no valor de 0,377933. Parece número de telefone, né? Agora, olha só, perceba o seguinte, pessoal. 0,37 dividido por 0,37. Esse valor ele vai dar aproximadamente 1. Mas, se você quiser colocar o valor mais corretinho aí, você vai chegar nesse valor, 1,00077. Ou seja, galera, esse cara, ele é 1, certo? Igual a da Terra. E se você repetir, foi o que o Kepler fez, repetiu para vários planetas, para todos os planetas. Você vai ver que todos os seus resultados vai dar muito próximo de 1, tá certo? Isso também porque a gente acaba arredondando o período, acaba arredondando também um pouquinho da distância, tá bom? Vocês vão ver que os valores vão dar sempre bem pertinho aí, tá certo? Então essas foram as 3 leis de Kepler. Na próxima aula a gente faz um exercício sobre a terceira lei, mais precisamente. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bom? Então ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ah, não pode dar beijo, né? Tem que ser toques de cotovelo. Então é isso, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau.